tarde, esse é o nosso quinto módulo da disciplina de Mecânica de Equilíbrio, e nele nós vamos tratar a respeito do equilíbrio de corpos extensos, agora de forma mais prática e aplicada. No módulo anterior, você deve se lembrar, nós começamos a discutir o conceito de ponto material, de corpo extenso, e quais as necessidades para cada um dos sistemas, no caso deles estabelecerem e permanecerem em equilíbrio. A ideia agora é que nós vamos definir o momento de uma força, baseado na ideia, né, do que nós tratamos no módulo anterior, com relação à aplicação de forças, análise das forças distribuídas ao longo de um corpo extenso, e a gente vai aplicar isso agora com as tendências de rotação que podem acontecer nesse tipo de sistema. A ideia é que a gente possa, então, tratar de maneira adequada os sistemas, né, de dimensões maiores, olhando para o ponto de vista, né, do equilíbrio deles, numa situação onde haja repouso, não havendo, então, movimentos de translação e também não havendo movimentos de rotação. Então, só lembrando aquilo que a gente fez no módulo passado, nós definimos o que é um ponto material, são aqueles sistemas cujas dimensões são desprezíveis frente ao evento que nós estamos analisando e que nós podemos aproximar, então, por um ponto. Diferentemente, os corpos extensos são aqueles corpos cujas dimensões não podem ser desconsideradas frente ao evento que está sendo analisado, e eu preciso levar em consideração, né, o seu tamanho diante do problema que está sendo avaliado. Então, para o mesmo sistema, né, ilustrando aí na forma de uma formiga, nós podemos tratá-la, né, como um ponto material. Se nós a observarmos de forma muito distante, de tal forma que as dimensões dela não são comparáveis às dimensões do problema envolvido, e podemos tratá-la como um corpo extenso se nós olhamos para ela de forma bastante próxima, né? Então, no caso da segunda imagem, próxima aí ao torrão de açúcar analisado, é possível a gente perceber, né, cada um dos detalhes dessa formiga e a rotação dela interfere, né, na nossa análise do problema. No primeiro caso, né, a imagem mais distante, veja que a gente tem um conjunto de formigas e cada uma delas não tem a nitidez exata, então eu posso aproximar cada uma delas por um ponto e a rotação, né, delas não vai interferir na minha análise do problema. Bom, nós vamos focar então a nossa análise agora em corpos extensos e olhando para esse tipo de sistema, né, quais seriam as condições necessárias para que o equilíbrio se estabeleça. Então, quando a gente olha para um ponto material, é necessário que o somatório das forças que atuam sobre ele seja zero para que o sistema permaneça em repouso, para que ele permaneça em equilíbrio estático, que é o nosso equilíbrio de interesse na disciplina de mecânica de equilíbrio. Então, quando a gente analisa aí um ponto material, basta, né, que a soma de todas as forças que atuam sobre ele sejam iguais a zero para que a gente estabeleça o equilíbrio, né? Então, se eu tenho um conjunto de 5 forças atuando nesse sistema, o somatório dessas forças dando zero garante que esse sistema está em repouso. No caso de um corpo extenso, essa condição ela não é única e suficiente. Então, eu garanto, né, com o somatório das forças igual a zero, que não vai haver um movimento de translação, ou seja, esse objeto não vai se mover aqui no plano que a gente está analisando, nem para cima, nem para baixo, nem para a direita, nem para a esquerda. Mas existe ainda a possibilidade agora de rotação. Então, se eu imaginar que esse objeto está preso por um ponto fixo, representado aqui por essa bolinha preta, apesar das forças, né, não fazerem esse objeto deslocar para cima ou para baixo, elas são capazes de fazer esse objeto rotacionar no sentido horário ou anti-horário. Então, existe uma condição adicional aqui para esse tipo de sistema, de que o somatório dos momentos, ele deve ser igual a zero. Ou seja, as tendências de rotação no sentido horário devem ser canceladas por tendência de rotação no sentido anti-horário. E como é que nós vamos analisar isso? Bom, então a ideia do momento, ela surge da seguinte forma. Imagine que você tem um objeto, né, representado aqui por essa barra, né, horizontal, que está fixo, né, preso a um suporte, preso a um apoio, preso a uma superfície através de um ponto de fixação, representado aqui por essa bolinha preta, e eu vou aplicar, então, uma força F nesse sistema. O que vai acontecer aqui é que, como o sistema está preso por esse ponto fixo, a barra não vai conseguir se movimentar para cima ou para baixo, mesmo eu aplicando essa força vertical para cima. Mas, entretanto, essa força será capaz de produzir uma rotação desse objeto em torno desse ponto fixo. Então, o que a gente vai observar é que esse objeto vai girar no sentido anti-horário. Ele vai começar a rotacionar em torno desse ponto fixo. E aí eu não tenho mais o equilíbrio estático que nós tínhamos garantido antes. Então, quando eu aplico uma força, né, a uma certa distância desse ponto fixo,
eu consigo produzir no sistema uma rotação que nós vamos chamar de momento de uma força ou torque de uma força e que tira o sistema do equilíbrio. Para que o sistema permaneça, então, em equilíbrio, é necessário que o somatório dessas tendências de rotação se anule para que o objeto, de fato, permaneça em repouso. Então, se eu aplicasse essa força agora não para cima, mas para baixo, eu teria uma outra tendência de rotação agora no sentido horário, né? Então, essa parte onde eu estou aplicando a força se moveria para baixo e a outra extremidade da barra se moveria para cima, caracterizando aí uma rotação do sistema no sentido horário. Então, para a gente diferenciar essas duas rotações, aquelas rotações que acontecem no sentido anti-horário, como na primeira força que nós estávamos aplicando, serão tratadas com sinal positivo, e aquelas que acontecem no sentido horário serão tratadas aqui com sinal negativo. A ideia, então, é que eu preciso que hajam, né, rotações com sinal positivo e negativo, que tenham, no final das contas, né, o mesmo valor e que se cancelem completamente para que esse sistema permaneça em repouso. Como é que a gente vai definir, então, o torque? Matematicamente, né, nós vamos representar o torque ou momento por essa letra M, e ele vai ser o resultado da multiplicação da força pela distância do ponto de aplicação da força até o ponto de rotação do sistema. Em geral, vai ser um ponto fixo, mas pode ser também o centro de massa do sistema. Nos nossos casos, 99% das vezes dos sistemas que nós vamos tratar, as rotações acontecerão em torno de um ponto fixo, né? Ou nós analisaremos os momentos em torno de um ponto fixo. Então, o momento ficaria representado matematicamente como a força aplicada no sistema, multiplicada pela distância do ponto de aplicação da força até o ponto de rotação, que seria, no caso, o ponto fixo do sistema. Então, na ilustração, né, eu tenho um objeto representado aí por esse contorno, né, esse objeto em cinza, fixo, né, por esse ponto preto, né, essa bolinha preta representa o ponto onde ele está fixado, e nós vamos aplicar uma força F aqui em azul, que atua a uma certa distância desse ponto fixo. Então, quando eu multiplico, né, essa distância pelo módulo dessa força, né, ou a força por essa distância, eu estou calculando qual é o momento gerado, qual é a tendência de rotação gerada por essa força. Interessante a gente observar que essa distância medida, ela é perpendicular à direção de aplicação da força, tá? E nós chamamos essa distância de braço de alavanca. Então, quanto maior esse braço de alavanca, maior vai ser a tendência de rotação. Quanto menor esse braço de alavanca, menor será essa tendência de rotação. De maneira que se nós aplicarmos essa força exatamente na linha, né, que contém, na direção que contém esse ponto fixo, nós não produziremos uma tendência de rotação. O que nós produziríamos nesse caso seria uma tendência de translação, movimentar o objeto para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda. Então, a tendência de rotação, ela surge quando você aplica uma força em uma direção diferente daquela ou daquelas que passam, né, pelo ponto fixo que prende esse sistema. Nós vamos abordar isso aqui de uma forma um pouco mais completa mais à frente, né, onde a gente vai poder analisar diferentes direções para essa força, mas por enquanto nós vamos olhar para esse momento como multiplicação da força pelo braço de alavanca. O momento vai ser dado, né, em newtons vezes metro, a força em unidade do sistema internacional é dada em newtons e esse braço de alavanca vai ser medido em metros, por isso a unidade do momento, do torque, será newton vezes metro. Para que haja, então, o equilíbrio, né, é necessário que essas tendências de rotação, né, que esses momentos gerados, eles se cancelem. Então, eu ilustrei aqui uma situação onde nós temos uma barra de comprimento total 6 metros, ela está fixa pelo centro, ou seja, a 3 metros, né, de uma das extremidades e a 3 metros da outra extremidade, e nós vamos aplicar duas forças aí de intensidade 200 newtons, uma na extremidade direita para cima e uma na extremidade da esquerda para baixo. O que nós analisaríamos aqui, né, caso fosse um ponto material, é que a força atuante para cima, ela tem o mesmo valor da força atuante para baixo. Então, elas se cancelariam e nós não teríamos, né, movimento no caso de um ponto material. A ideia aqui, no caso de um corpo extenso, é que, de fato, não vai haver uma translação, então o objeto, né, não vai se movimentar nem para cima nem para baixo, mas ele ainda não está em equilíbrio, porque essa força da direita produz, né, uma rotação no sentido anti-horário.
E da mesma forma, essa força, né, de intensidade 200 newtons orientada para baixo, também produz uma tendência de rotação no sentido anti-horário. Ou seja, esses dois momentos gerados, eles vão se somar, não se cancelando, e resultando em um momento total diferente de zero, que vai produzir uma rotação no sentido anti-horário desse sistema. Então, esse sistema, embora tenha uma força para cima igual àquela que atua para baixo, né, em seu módulo, não está em equilíbrio. Para que houvesse o equilíbrio, seria necessário que essa força fosse atuante de uma outra forma. Então, nós poderíamos ilustrar aqui duas considerações, ou duas aplicações, né, onde ela seria cancelável com a força inicial para cima. Uma seria ela atuar para baixo, exatamente no ponto, né, onde nós temos a atuação da força que está orientada para cima. Então, aí eu teria uma força para cima de 200 newtons, uma força para baixo de 200 newtons. Essas forças se anulariam, não haveria translação. E eu teria a força para cima gerando um momento no sentido anti-horário, enquanto a força para baixo produz um momento no sentido horário. Então, eles vão se cancelar e aí esse sistema permaneceria em repouso. Uma outra situação seria, agora a gente coloca a força, ao invés de para baixo, para cima, e atuando na extremidade esquerda da barra. Então, ela atuando para cima, ela vai produzir uma rotação no sentido horário, que será cancelada por aquela produzida pela força em azul, que era no sentido anti-horário. Veja que nesses dois casos, né, embora os momentos eles sejam zero, as forças agora precisam ser analisadas com cuidado. Então, quando ela é atuante para baixo, ela é capaz de cancelar aquela força que atuava para cima. Então, não precisa de mais nenhuma condição adicional a essa. Mas quando eu coloco essa força para cima, então se as duas forças agora atuam para cima, o objeto teria uma tendência de transladar para cima. Então vai ser necessário que esse ponto fixo realize, né, ou exerça uma força na barra vertical e para baixo para compensar o efeito dessas duas forças. Para que a barra não translade, né, se eu tivesse as duas forças orientadas para cima, seria necessário haver uma força orientada verticalmente para baixo. Então, perceba que no caso, né, dos corpos extensos, a complexidade da análise ela aumenta, porque nós temos que levar em consideração as forças que estão atuando e os momentos que elas estão produzindo. Então, para que o sistema fique em equilíbrio, nesse caso, é necessário adicionar uma força que compense a atuação da outra força, primeiro, na questão da compensação do momento. E segundo, caso, né, não haja no final, depois da compensação dos momentos, uma compensação no efeito da força, então nós teremos uma força adicional aparecendo no sistema. Bom, então se a gente analisar aí a intensidade da força igual a que nós usamos no exemplo, né, nós teríamos 200 newton para cima, cancelados por 200 newton para baixo, produzindo uma rotação no sentido anti-horário, que é cancelada por aquela do sentido horário. Então, essa condição aqui ficaria completamente equilibrada. Se ao invés dessa força para baixo, nós colocássemos a força para cima, então nós teríamos uma rotação no sentido horário, cancelada por uma rotação no sentido anti-horário, mas teríamos uma força de 200 newtons do lado esquerdo e outra de 200 do lado direito. Então haveriam 400 newtons atuando para cima. Para que o sistema permaneça em equilíbrio, seria necessário que o ponto fixo exercesse uma força, então, de 400 newtons orientada verticalmente para baixo. Bom, e como é que a gente vai analisar isso aqui, né? Porque as possibilidades de aplicação da força são inúmeras, eu não preciso analisar isso, as forças atuando somente na extremidade. Eu poderia deslocar essa força, né, que atua do lado esquerdo e orientada para cima, para um ponto mais próximo do ponto fixo. Então, o que nós temos que analisar aí é, a primeira condição de equilíbrio, é que o somatório dos momentos tem que ser igual a zero. A força, né, destacada aí em vermelho, estou chamando de F2, vai produzir um momento. E a força F1, que está destacada em azul, vai produzir outro momento. O que nós precisamos garantir é que a soma desses dois momentos seja igual a zero. Então, o momento gerado pela força 2 é a força 2 vezes a distância 2, que é a distância do ponto de aplicação da força 2 até o ponto fixo. O momento gerado pela força 1 é o valor da força 1 multiplicado pela distância do ponto de aplicação da força 1 até o ponto fixo. E nós vamos analisar aqui que a força vermelha produz uma rotação no sentido horário, então ela é negativa, e a força F1 produz uma rotação no sentido anti-horário, então ela é positiva. Quando nós somarmos esses dois valores, o resultado total tem que dar zero. Ou seja, no final das contas, o momento gerado por uma força tem que ser igual ao momento gerado por outra. Isso nos permite fazer uma análise agora de que, como esses resultados têm que ser iguais, se eu diminuir a distância, eu tenho que aumentar o valor da força, para que esse resultado continue dando o resultado que eu obtinha do outro lado da equação.
Então, o que nós vamos perceber é que o sistema pode permanecer em equilíbrio mesmo que atuem forças de intensidades diferentes, porque dependendo da distância em que elas são aplicadas, essa tendência de rotação vai ser maior ou menor. Então, quanto maior a força aplicada, menor deverá ser essa distância de aplicação dela até o ponto fixo. E quanto menor essa força, maior vai ser a distância que nós vamos analisar, né, do ponto fixo até o ponto de aplicação da força. Isso fica muito claro, né, quando nós usamos alguns exemplos práticos, né, quando nós vamos produzir uma rotação, a gente percebe que ela fica muito mais fácil de ser executada quando nós aumentamos a distância, né, do ponto de rotação até o ponto onde nós estamos aplicando a força. Então, se você for observar a porta da sua casa, né, por exemplo, as maçanetas ficam sempre na extremidade da porta. Isso por quê? Porque você aumenta a distância, né, do ponto de aplicação da força, que é onde você vai apoiar a sua mão para fazer força, para puxar ou empurrar, até o ponto onde ela está fixa na parede. Então, como você aumenta a distância, né, do ponto fixo até o ponto de atuação da força, você consegue abrir e fechar a porta fazendo forças menores. Se você tentar abrir a porta ou fechar a porta, apertando, né, empurrando ou puxando mais próximo do ponto onde ela está presa na parede, você observará que terá que fazer uma força maior do que aquela que você faz quando exerce essa força na maçaneta da porta. Bom, continuando aqui então, no caso do problema que nós estamos avaliando, né, então nós teríamos uma força atuando para cima, chamada de F2, né, e uma força F1, representada aqui do lado direito. Então, a gente já viu que a condição para que os momentos se cancelem é que a força vezes a distância 2 tem que ser igual a força 1 vezes a distância 1. Mas nesse caso, as duas forças estão atuando para cima, então essa barra teria uma tendência de se deslocar para cima. Como que eu vou garantir que o sistema permaneça em equilíbrio? É necessário que o ponto fixo, né, ou ponto de apoio, exerça uma força agora para baixo, e aí a condição agora é que a força F1 mais a força F2 mais essa força de apoio, ela tem que ser igual a zero. Ou seja, o somatório de todas as forças tem que ser nulo. A força F1 e a força F2, nesse caso, estão para cima, então o sinal delas é positivo, e a força que o apoio faz é para baixo, então o sinal dela é negativo. Então a força F1 mais a força F2 menos a força que o apoio faz tem que ser igual a zero. O resultado disso aqui vai ser que a força que o apoio faz tem que ser exatamente igual à soma da força 1 com a força 2. Então, observe que no caso do exemplo aqui, né, onde eu faço uma força de 200 newtons para cima, a 1 metro do ponto fixo, e uma força de 100 newtons a 2 metros do ponto fixo. Como é que ficaria a análise do nosso problema? A tendência de rotação da força vermelha vai ser o valor da força vezes a distância. Então, nesse caso, 200 vezes 1, que dá 200. Negativo, porque a tendência é de rotação no sentido horário. A força de 100 newtons está atuando a 2 metros. Então, o momento gerado seria a força vezes a distância. 100 vezes 2 também dá 200. Só que agora com o sentido positivo, porque gira no sentido anti-horário. Então, quando eu somar os 200 positivo com os 200 negativo, o resultado deu zero. Ou seja, não vai ter rotação nem horária, nem anti-horária. Bom, o detalhe aí agora é que se a gente analisar somente essas duas forças, haveria uma força de 300 newtons que faria o objeto subir. Como ele não sobe, é necessário que haja uma força atuando para baixo, que tem exatamente esse valor de 300 newtons. Se são feitos 300 newtons para cima, para que o sistema permaneça em repouso, é necessário que seja feito 300 newtons também para baixo. Então, quem vai fazer essa força? O ponto fixo ou o ponto de apoio. Então, eu tenho 300 newtons feitos para cima, pelas forças externas ao sistema, e tenho 300 newtons feitas por esse ponto onde o sistema está fixo. E aí eu garanto que o sistema vai ficar em equilíbrio, porque ele não vai rotacionar nem no sentido horário, nem no sentido anti-horário, e também não vai se movimentar nem para cima, nem para baixo. Bom, de forma um pouco mais geral agora, a gente vai poder analisar que essa força ela não precisa ser necessariamente perpendicular à distância que nós estamos pegando no objeto. Então, se eu pegar uma barra, né, fixa agora por uma das suas extremidades e a uma certa distância dela aplicar uma força F. Então, esse seria o caso, por exemplo, de abrir uma porta. A porta estaria presa aqui na parede, né? E nós vamos aplicar uma força na porta para poder abri-la ou fechá-la. Eu poderia fazer essa força de forma perpendicular, né, que é o mais natural, mas também posso fazer essa força de maneira inclinada. Então, quando a gente faz essa força de maneira inclinada, o que vai acontecer é que parte dessa força vai ser utilizada para produzir rotação e parte não irá produzir rotação.
Então, o efeito prático aqui é que o momento, na verdade, é definido matematicamente como a força vezes a distância da força em termos do seu ponto de atuação até o ponto fixo, multiplicada pelo seno do ângulo que existe entre esses dois vetores, o vetor distância e o vetor força. Então, o que nós queremos saber, na verdade, é qual é a componente dessa força que está perpendicular a essa direção, né, do objeto e que vai, de fato, produzir a rotação nele. Então, o momento, ele é a multiplicação da força pela distância até o ponto fixo, pelo seno desse ângulo entre a direção da distância e a direção da força. É essa expressão matemática que nós vamos utilizar no caso mais geral. Então, se a gente for aplicar aí, né, no caso desse sistema que está proposto, então eu tenho a mesma barra, né, atuando agora uma força F, e estou pensando aí que existe uma força P também orientada aí verticalmente para baixo. Então, o que precisa acontecer nesse sistema? Bom, essa força ela pode ser decomposta, né, em uma força horizontal e em uma força vertical, de tal forma que uma delas vai de fato produzir a rotação e a outra não irá produzir rotação. Então eu teria uma força atuando para cima e uma força atuando para a direita. Adicionadas aí as outras forças do sistema, essa força P, que está orientada verticalmente para baixo, e forças que podem aparecer no apoio, né, para baixo e para a esquerda, nesse caso, para compensar as ações das forças que estão sendo colocadas no sistema. Então, quando a gente decompõe aí as forças, eu vou ter uma força Fy para cima, uma força Fx para a direita, a força peso para baixo, e as forças que o apoio vão fazer, que são para a esquerda e para baixo. Por que ele vai fazer força para a esquerda e para baixo? Se nós analisarmos a força Fy, ela é maior do que a força peso, né, do que a força P que está atuando aqui. Então, para que o sistema permaneça em equilíbrio, eu preciso que a força que atue para cima seja igual àquela que atua para baixo. Então, como essa força P é menor do que a força Fy, o apoio vai precisar exercer uma força também verticalmente para baixo, de forma que a soma dessas duas forças seja igual à força que está atuando para cima. Como essa força que foi decomposta tem uma componente para a direita, vai ser necessário que o apoio realize uma força para a esquerda, para compensar essa força, né, atuante para a direita e para que o sistema permaneça em equilíbrio. E o que vai acontecer aqui é que a tendência de rotação produzida por essa força Fy tem que ter o mesmo valor dessa força produzida pela força P. Então, eu preciso garantir, nesse caso aí, né, que a força P produza uma rotação no sentido horário, que seja equivalente àquela produzida pela força Fy no sentido anti-horário, tá? E aí, quando eu garantir que o somatório dos momentos é zero, que o somatório das forças é zero, o sistema estará em equilíbrio. Então, o que eu preciso garantir aí nesse caso, né? Que a somatório dos momentos da força Fx, Fy e da força P seja zero, ou seja, que o momento, né, da força F e da força P sejam iguais, e eu preciso garantir que o somatório das forças seja igual a zero. Então, na horizontal, Fx vai ter que ser igual à força que o apoio faz na direção x, e a força y tem que ser igual à soma da força que o apoio faz em y e a força P que atua para baixo. Espero que esse material tenha ajudado você a compreender a ideia, a definição, né, do que é o momento, de que forma nós vamos tratá-lo, como nós vamos aplicá-lo na descrição dos sistemas físicos, né, estudados aí dentro da mecânica de equilíbrio, para estudar o equilíbrio das edificações, né, o repouso das estruturas que serão edificadas. Um forte abraço para você, bons estudos e até o nosso próximo vídeo.